TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, a sua audiência. Sexta-feira a gente chega com muita informação. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Está na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24, o telefone é o 99248-3167, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis amanheceu com tempo fechado, nublado, mas não chovia. Vamos ver imagens. Chove, tá bom. Exatamente. Vamos ver imagens feitas hoje cedo pela manhã. Eu falei assim, hoje não vou nem carregar guarda-chuva, porque senão... É um perigo, hein? Porque senão tá arriscado o guarda-chuva que eu levar, vai trazer chuva. Eu falei assim, não, eu quero que fique assim, pelo menos sem chuva. A gente tem imagens de hoje feitas pela manhã, as imagens mostrando o céu nublado. Tava até meio bonito, né? Tava até meio bonito. E eu fico, sabe o que acontece, Jorge? Quando chove muito, eu fico com pena dos bichinhos. Por exemplo, os miquinhos que vão lá em casa ganhar fruta, eles vão encharcados, tudo molhado. E assim, eles tremem de frio, tadinhos. Eu tenho uma dó bastante também, né? Eu tenho uma dó dos bichinhos. Gente, não temos as imagens, mas saibam que Petrópolis amanheceu sem chuva. Opa, será que vão entrar as imagens agora? Aí sim. Essas são imagens feitas hoje pela manhã. Como você vê, tudo nublado, mas sem chuva. E eu acho que já tinha chovido bastante também, né? Não sei. Vamos ver na previsão do tempo como é que fica o final de semana, né? Exatamente. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 10/10. Olha só, dia 10 de outubro. IPCA fica em 0,48% em setembro, com 3 grupos de produtos e serviços apresentando variação negativa. Operação Saluz descarta 20 litros de bebidas sem procedência no Rio de Janeiro. Procon divulga orientações para compras do Dia das Crianças. Petrópolis recebe mais uma etapa da vacinação antirrábica para cães e gatos nesse sábado. Homens são flagrados descartando concreto em caçamba exclusiva para vidro no Catubira, em Petrópolis. Curta Retratos representa Petrópolis no maior evento de cinema da América Latina. E mais as dicas da agenda cultural, agora no Correio Serrano na TV. Nós começamos olhando que a notícia lá no nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, é final de semana, a gente já sabe que a edição de sexta-feira ela se estende até domingo. Você pode ir nas bancas, só R$2 somente aqui na nossa região, Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, tem as edições pra cá, R$2 somente nas bancas. A gente começa lá pela linha vermelha, né? Por que o Carioca e o Fluminense não conseguem ser bairristas e demonizam a política do bem? Esse é um artigo que você confere lá na página 3, na coluna Magna Vita. Pois é, ali embaixo a foto legenda, vou deixar a manchete para você, mas a foto legenda, a meu ver, para o nosso contexto nacional é muito importante. Barroso anuncia a aposentadoria do STF e diz que é hora de seguir novos rumos. Foi a bomba ontem, no meio da tarde, final do dia ali, que caiu sobre Brasília. Mas ele já estava anunciando, Já estava há algum tempo falando que já não queria mais o Barroso. Já estava anunciando. Mas ainda assim, é uma bomba que caiu sobre muitos em Brasília lá. E o mundo político agitou bem, viu? Ele falou que ia decidir depois de um retiro, né? Ele já estava falando já estava anunciando que iria se aposentar. E ali do lado, na nossa manchete, Trump e Hamas confirmam
o fim da guerra em Gaza. Liderança do Hamas aceita termos e confirma a proteção de mediadores. Implementação do acordo deve ter início na próxima semana. Você vê essa notícia na nossa página 7. E Mauro Vieira viajará ao EUA, aos Estados Unidos, né, para negociar tarifaço. Ontem teve uma conversa entre o secretário de Estado Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores, e parece que pela conversa ali os dois disseram que foi uma conversa muito boa, muito proveitosa. Agora vamos aguardar o que vai vir aí além disso. E temos muito mais na nossa primeira página, mas nós vamos agora para a nossa página 12 ver o que é destaque por lá, porque está falando sobre falhas na coleta de lixo domiciliar atingem vários bairros de Petrópolis. Termo aditivo ampliou a atuação da Força Ambiental até julho de 2026. Essa aqui é uma verdade. Por exemplo, lá no meu bairro, pelo menos na minha rua, não tem sido regular a coleta de lixo. É verdade, em vários lugares. Alto da Serra ali, indo para o Chaca Flora, Sargento Boining, realmente eu passo em diversas vezes da semana nesses bairros, muito deficiente a coleta de lixo, viu? Eu vou ler um trechinho aqui porque a falta de regularidade na coleta de lixo domiciliar vem sendo denunciada nas últimas semanas em diferentes pontos do município. Desde janeiro, que a Força Ambiental, empresa contratada para prestar o serviço de transporte e destinação do lixo, vem atuando por meio de contrato emergencial. A prefeitura apontou que o aumento no volume de entulhos e descartes irregulares em alguns pontos da cidade tem impactado o ritmo da coleta e as equipes seguem atuando para manter a regularidade do serviço. Me desculpa, mas como que vai aumentar do nada, vai aumentar o volume de entulho e descarte irregular na cidade do nada? Nessa aí eu tô com a prefeitura que tem muito descarte irregular. Nossa, como eu vejo entulho em caçamba de lixo que não era para estar ali. Aliás, na região do Quitandinha, várias vezes ao mês, eu não sei quem é, agora botaram uma câmera, mas assim, parece que não funciona de nada. Tem uma caçamba de lixo indo para a Rua Colômbia que pelo menos uma ou duas vezes por mês tá lotada de pneu, descarte de pneu. É muito pneu. E nada acontece com quem descarta, nada acontece com o que está sendo feito ali. E aí é isso. O povo vai jogando lixo em cima daquilo lá e aquilo só pode ser removido com o ligue entulho, né? O disque entulho. E aí demora aí. Mas eu não acredito que o aumento do descarte irregular seja o motivo para essas falhas na coleta de lixo. Não, as falhas é outro assunto. Não acredito. Mas que está tendo muito entulho, isso aí eu tenho que falar que é verdade. Mas eu não acredito em duas coisas. Mas eu não acredito em duas coisas. No aumento desse entulho, porque não tem o porquê de uma hora para outra aumentar. E a outra, o motivo da falha da coleta de lixo na casa das pessoas é por conta disso? Também não acredito. Para mim, foi desculpa para falar da falha. E a outra coisa muito prejudicial é que a Força Ambiental, que atua na cidade coletando lixo, vem atuando por meio de contrato emergencial. Isso já faz um tempo, né? Exatamente, isso é um absurdo. O que significa contrato emergencial? O que isso significa? Por que está sendo feito por contrato emergencial? Aqui a gente tem uma reportagem completa no nosso Correio Petropolitano falando desse termo aditivo, falando aí o que diz a Prefeitura. Eu vou ler um trechinho aqui do que diz a Prefeitura para a gente não ficar sem a resposta dela, porque segundo a Prefeitura o contrato emergencial foi renovado pela Condep, garantindo a continuidade do serviço. E já está em andamento aí o processo pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, o processo de concessão definitiva. Então, está aqui a Prefeitura, por meio de nota, dizendo que a Prefeitura reforça o pedido de colaboração da população no combate ao descarte irregular de entulho e resíduos considerado crime ambiental. Sem falar que a gente tem várias associações privativas, e hoje a gente vai falar
de uma delas que tem colocado caçambas de lixo para o descarte justamente desses resíduos, Mas né, aí o povo de lixo errado, né? Mas nesses locais tem câmera e funciona. A gente vai ver já A sobre população isso. também tem que colaborar, né? Descarte É. de lixo não é em qualquer lugar, é na lixeira, certinho. Entulho, diz que entulho na porta da sua casa, não é para descartar lá na caçamba de lixo de plástico, não. Porque aí acaba com ela. Quebra e aí depois fica reclamando. Olha, não tem porque você jogou lá o entulho dentro da caçamba, né? Não pode, a população tem que cumprir sua parte. Ali embaixo tem uma outra notícia importante relacionada ao meio ambiente. O AB Petrópolis, na 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, faz uma campanha ali, olha. Campanha ambiental, o mar começa aqui em um bueiro. Muito emblemática essa foto, porque é isso mesmo. Começa ali mesmo, nos nossos rios, nos nossos bueiros. É onde o nosso lixo vai, não deveria, né? Mas é onde tudo começa. A água daí vai desembocar lá nos oceanos. A gente tem que cuidar aqui antes, né? Tratamento adequado, estações de tratamento de esgoto, para jogar uma água limpa dentro dos rios. Quanto melhor, mais limpo for, mais chega limpo lá no mar também. Tem mais, né? Aqui no nosso jornal tem a região serrana lá em Nova Friburgo falando também, mas a gente tem notícia por aqui que a gente tem que te passar também, né? Pois é, a BR-040 vai passar por mudanças com a chegada da nova concessionária responsável pelo trecho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além de obras emergenciais, está previsto o aumento do pedágio para R$ 17,00. Isso para carros de passeio ali, veículos com um eixo só. E a futura implantação do sistema eletrônico Free Flow. O contrato foi assinado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Elovias, empresa criada pelo grupo vencedor da licitação. A nova concessionária inicia oficialmente a operação em 1º de novembro. Uma das novidades é a tecnologia conhecida como Free Flow, já em uso em rodovias do país. Você já ouviu falar no pedágio Free Flow? Não. 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 O Free Flow substitui a forma de pagamento do pedágio atual. A nova tecnologia utiliza câmeras espalhadas em pontos específicos da rodovia que identifica o carro e a placa, gerando o débito do pedágio de forma eletrônica. O motorista tem até 30 dias para realizar o pagamento em aplicativos digitais. Mas o modelo é alvo de polêmica. O Ministério Público Federal entrou com uma ação pedindo a suspensão de multas para quem não efetuar o pagamento. Isso porque, pelo Código de Trânsito, a falta de quitação é considerada evasão de pedágio e pode gerar multa de quase R$ 200, além de 5 pontos na carteira. Mas enquanto a tecnologia não chega, o que já está confirmado é o aumento do pedágio. A tarifa vai passar para R$ 17,00 por eixo. A medida preocupa motoristas que afirmam que o valor pode pesar no bolso. Então, eu não concordo muito, eu acho que o aumento ele não é muito significativo, até pela qualidade da estrada, né? Porque tá horrível a subida da serra e acaba prejudicando o carro, né? E fora o bolso, porque eu acho um valor absurdo. Eu acho que ficou muito caro pelo que a rodovia fornece, assim. Um absurdo, que a estrada tá péssima. Turista para chegar em Petrópolis, coitado, pega aquela serra lá, muito perigosa. Eu acho muito caro, né? Segundo a Elovias, o planejamento é que o Free Flow seja implantado no trecho metropolitano da BR-040 entre o quilômetro 102,1 e o quilômetro 125,2. Além disso, o cronograma de implantação operacional estabelece que o sistema deve ser implementado até o 5º ano de concessão. Já o valor de R$ 17,00 começará a ser cobrado a partir do dia 1º de novembro. Bom, a gente espera, a população toda está ansiosa para que realmente essa nova concessionária, ela faça as obras, esteja... Mas uma coisa, a gente sempre fala aqui, quando o carro quebra na estrada, eles prestam socorro, e isso é muito bom. Quando tem algum acidente, eles chegam rápido, então isso realmente a gente não podia reclamar da Concer. E agora a gente vai ver essa nova concessionária, né? Como vai ser. Eu espero que os serviços continuem bons. E faça jus ao aumento da tarifa, né? Exatamente. E a reforma da BR-040, principalmente o trecho aqui que compete entre Petrópolis e Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro e Petrópolis, né? Subida e descida, seja muito, mas muito melhorado
Em relação ao túnel lá, eu já tenho minhas dúvidas, né? A nova subida da serra. Aquele túnel, né? Eu tenho muitas dúvidas em relação àquela obra ali, mas enfim, que seja terminada com segurança e que venha a funcionar bem no futuro, né? Mas ainda assim tenho minhas dúvidas, né? Vamos ver como é que ficará sobre a nova subida da serra. A gente já pode ir para a próxima? Isso, a gente troca de assunto porque o número de acidentes de trânsito em Nova Friburgo cresceu mais de 60% este ano em comparação com o ano passado. Diante desse cenário, uma audiência pública foi realizada lá na Câmara de Vereadores para debater a mobilidade urbana e também segurança. A audiência foi realizada no plenário João Bazete, por iniciativa do vereador Marcos Marins, do PSD. Durante o encontro, ele apresentou dados do Corpo de Bombeiros que mostram um aumento expressivo em relação aos acidentes de trânsito registrados em Nova Friburgo nos últimos anos. No ano de 2023, nós tivemos 748 ocorrências totais, mais de 233 em relação ao ano anterior de 2022, e isso já apresentava em 2023 um avanço preocupante em relação aos acidentes de trânsito em Nova Friburgo, considerando que muitos desses acidentes são acidentes com lesões e com morte. Bom, 658 acidentes com motocicletas. A preocupação com o aumento de acidentes motivou o debate sobre educação e conscientização no trânsito. Especialistas lembraram que a violência nas vias é um problema de saúde pública e que precisa ser tratado como prioridade pelas políticas municipais. A educadora Roberta Torres, referência nacional do tema, destacou que a taxa de mortes no trânsito no município chega a 43 para cada 100 mil habitantes, ou seja, um número quase 3 vezes maior que a média nacional. Por isso, de acordo com ela, a educação no trânsito deve ser trabalhada desde cedo nas escolas. Em termos legais, eu digo que o aparato que a gente tem, ele já deveria ser muito mais do que suficiente, porque a começar pela Constituição, lá no artigo 23, que diz que é competência dos estados, do município, da União, estabelecer e implementar uma prática de educação para a segurança no trânsito. A audiência contou com a participação de representantes da Polícia Militar, do Conselho Municipal de Trânsito, do SEST Senat, além de especialistas e vereadores. O objetivo é transformar as discussões em medidas concretas que ajudem a salvar vidas. Diante disso, a Câmara deve encaminhar as propostas apresentadas durante a audiência às secretarias municipais responsáveis pela mobilidade e segurança pública. Então, bom. Você acompanha essas e outras notícias no nosso jornal Correio Petropolitano, aqui na nossa região, apenas R$ 2,00 e, é claro, nas nossas redes sociais e também na programação aqui da TV. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta, você acompanha o quê? O nosso Correio Esportivo, com os nossos craques da informação. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro,
de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, o governo do estado do Rio descartou cerca de 20 litros de bebidas sem procedência durante uma operação deflagrada na quarta-feira, dia 8. A força-tarefa voltada ao combate à adulteração e ao contrabando de bebidas foi coordenada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo Procon RJ, em parceria com a Polícia Militar e a Associação Brasileira de Bebidas. As ações de fiscalização foram realizadas em bares, restaurantes, distribuidoras e depósitos da capital e da região metropolitana, identificados como suspeitos de comercializar bebidas falsificadas ou sem origem comprovada. Os produtos apreendidos foram imediatamente descartados na presença dos agentes na Lapa. Segundo o secretário de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, o Rio de Janeiro vem intensificando o monitoramento de casos de adulteração e contrabando de bebidas há mais de um ano. Na terça-feira, a SEDCOM e a ABRAB promoveram um treinamento nacional de identificação de bebidas falsificadas, descaminhadas e fora da conformidade legal, iniciativa inédita que capacitou mais de 6.000 profissionais de todo o Brasil. O curso gratuito e online é voltado a profissionais do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e de órgãos parceiros, com o objetivo de aprimorar a detecção de bebidas irregulares e fortalecer as ações de prevenção à falsificação.
Na última semana, o governo do estado, por meio do SEDCOM e do PROCON, lançou uma cartilha inédita com orientações básicas para ajudar os consumidores a reconhecer bebidas falsificadas. O material, desenvolvido em parceria com a Abrab, está disponível nos sites da SEDCOM, PROCON e Abrab e também será distribuído em locais de grande circulação, como terminais rodoviários e estação das barcas. Durante o lançamento, foi assinado um protocolo de intenções que institui a Agenda Antipirataria de Bebidas no estado do Rio de Janeiro, um marco pioneiro no país. Pela primeira vez, um órgão estadual de defesa do consumidor firma parceria técnica com uma entidade representativa do setor de bebidas para fortalecer o combate à falsificação e ao contrabando. Pois é, agora olha só, falar de economia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do mês de setembro foi 0,48%, um número 0,59 ponto percentual acima da taxa de menos 0,11%, que foi registrado no mês de agosto. A pesquisa aponta que, durante o mês de setembro, apenas 3 dos 9 grupos de produtos de serviços pesquisados registraram variação negativa. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do mês de setembro foi de 0,48%, ou seja, 0,59 ponto percentual acima da taxa de agosto, que foi negativa de menos 0,11%. O que destaca nesse resultado de setembro? Bom, 3 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram variação negativa em setembro. São eles: artigos de residência com menos 0,40%, alimentação e bebidas com menos 0,26%, e comunicação com menos 0,17%. No lado das altas, a principal variação foi registrada no setor de habitação, onde foi registrada uma taxa de 2,97%. Esse resultado de habitação é o maior para um mês de setembro desde 1995, quando variou 4,51%. Essa alta tão elevada tem motivo, com o fim da incorporação do bônus de Itaipu, que era acreditado nas faturas emitidas no mês de agosto. A energia elétrica residencial, que compõe o grupo, subiu 10,31% em setembro, sendo a principal motivadora do impacto individual no índice do mês. É importante destacar que em setembro estava em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, com a cobrança adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. Até o momento, em 2025, a energia elétrica residencial acumula uma alta de 16,42%, o que faz com que ela se configure como a principal fonte individual de alta nos números do IPCA. As altas no setor de energia residencial representam 0,63% do resultado de 3,64% acumulado em todos os setores estudados no ano de 2025. Começamos mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje daremos destaque para futebol, vôlei de praia e tênis. Começamos a nossa edição falando de seleção brasileira. O time do Brasil entra em campo às 8 horas da manhã desta sexta-feira para enfrentar a seleção da Coreia do Sul. O jogo vai ser o primeiro dos amistosos do Brasil no comando de Carlo Ancelotti, e diferente da última convocação, desta vez grandes nomes como Vinícius Júnior e Rodrigo estão disponíveis para serem utilizados. E o Brasil deve ir a campo com a seguinte escalação: Bento no gol, Vitinho na lateral direita, os zagueiros Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos na lateral esquerda, Casemiro e Lucas Paquetá no meio, Estevão, Matheus Cunha, Rodrigo e Vinícius Júnior formando um quarteto de ataque. Jonathan, a gente pode perceber que vai ser, muito provavelmente, uma seleção muito ofensiva. Eu falei quarteto de ataque e me lembrou o quadrado mágico. Eu tenho medo do quadrado mágico, sabia? Exatamente, não deu certo com grandes jogadores como foi na época lá da Copa de 2006. E será que vai dar certo agora com jogadores que não têm tanto nome assim e que a gente pode admitir que não estão rendendo tanto? É uma questão. São jogadores que rendem nos seus times na Europa, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, apesar do Rodrigo estar num momento de baixa, né, muito bancado no Real Madrid, mas o Matheus Cunha fez uma excelente temporada na anterior, o Manchester atualmente não é a melhor coisa do mundo, mas são jogadores que na seleção brasileira não renderam o que a gente espera que eles rendam, já que no clube eles jogam muito bem.
Exatamente, mas a gente tem que destacar que agora com o Carlo Ancelotti, teoricamente, principalmente Vinícius Júnior e Rodrigo tendem a melhorar um pouco o seu condicionamento, melhorar um pouco suas ideias, porque foi o técnico com quem eles tiveram mais sucesso nos clubes. Então, eles já sabendo como que eles jogam e como fazer eles jogarem de uma forma melhor, nós imaginamos, é claro, que eles consigam performar um pouco melhor também na seleção brasileira. E a gente tem que destacar um outro ponto, Jonathan. Não concordo com a escalação de Bento no gol. Isso é inacreditável. Com todo respeito ao goleiro Bento, né? Eu acho o seguinte, o Bento está na Arábia Saudita. Estava em baixa na Arábia Saudita, inclusive ele foi cogitado não ser inscrito na Champions, né, da Ásia, e agora está sendo convocado para ser titular na seleção brasileira. Pelo amor de Deus, né? Exatamente. E principalmente levando em consideração que ele já jogou outras vezes pela seleção, fez sim 2 bons jogos, mas depois decepcionou bastante. E um outro ponto que eu vou dizer aqui, eu já tinha dito antes, o lateral Vitinho também ser titular na seleção brasileira é uma situação bem complicada. Levando em consideração que nem no Botafogo ele é unanimidade, fica muito difícil, e também que o Paulo Henrique do Vasco foi convocado para a seleção brasileira, está disponível, eu diria que faria muito mais sentido, pelo jeito que ele jogar na seleção brasileira e não o Vitinho, principalmente levando em consideração que o Brasil às vezes ainda tem alguns problemas defensivos, e o Paulo Henrique defende muito melhor do que o Vitinho do Botafogo. Definitivamente. E assim, o Vitinho é um dos jogadores mais criticados atualmente no elenco do Botafogo. No último Correio Esportivo a gente falou sobre o Botafogo, aqui sobre ser um elenco que oscila muito. O Vitinho é um dos que mais oscila no atual elenco do Botafogo. E ainda falando de futebol, agora num jogo mais próximo, o Fluminense é a mais recente das vítimas da grande campanha do surpreendente Mirassol. O time carioca perdeu por 2-1 em uma partida atrasada, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense até saiu na frente do placar com um golaço de Lúcio Acosta, mas o lance foi anulado por falta no início da jogada. E se um gol anulado já é ruim, tomar um válido poucos minutos depois é pior ainda, e foi o que aconteceu com o Flu. O tricolor das Laranjeiras até conseguiu empatar com o Martinelli depois, mas no fim do jogo, contando com uma pane defensiva, o Mirassol fez mais um e saiu com a vitória. Olha, Hugo, o Fluminense fora de casa tem alguns problemas, né? A gente consegue perceber na rodada anterior, não é bem anterior, né? Mas no jogo anterior fora de casa, empatou com o Sport, uma pane defensiva, você usou um termo muito bom. Uma pane defensiva, o Fluminense tomou o gol do empate no fim do jogo contra o Sport. Agora, no Mirassol não foi no fim, mas assim, o Fluminense estava fazendo uma partida para um jogo fora de casa, um time muito ofensivo como o do Mirassol, fazendo um jogo até que sólido, e do nada toma um gol. Exatamente, foi um lance muito estranho, parecia que a bola já estava no controle do Fluminense, mas o Carlos Eduardo, ponta direita do Mirassol, acredita no lance até o fim, e a defesa do Fluminense parecia que estava desatenta, parecia que já tinha acreditado que o lance tinha acabado, e aí o Mirassol conseguiu fazer mais um gol com o Negueba e sair com essa vitória. E Jonathan, a gente tem que destacar, é claro que essa pane defensiva do Fluminense aconteceu, porém, ganhar do Mirassol fora de casa não é nada fácil. O Mirassol ainda não perdeu na Série A jogando dentro de casa, então fica uma situação muito complicada de ganhar lá. Então, foi uma derrota que poderia ter sido evitada? Poderia. Mas também a gente não vai dizer que é uma aberração. Eu diria que o empate contra o Sport foi muito pior do que essa derrota para o Mirassol. Com certeza, até porque esse recorde, né, essa marca de você não perder dentro de casa, o único time, além do Mirassol, que tem essa marca é o Flamengo, que empatou com o Mirassol, inclusive, dentro do Maracanã. Então, o Mirassol vem fazendo uma grande campanha nesse Campeonato Brasileiro. É um trabalho excelente do treinador, mas que uma coisa incrível, né? O elenco, os jogadores não são jogadores tecnicamente excelentes, mas deu liga, né? Exatamente, o time está jogando muito bem, está muito entrosado e os jogadores estão conseguindo cumprir suas funções com maestria. Claro, o time tem algumas oscilações, é natural, mas o Mirassol, diferente de 16 dos 20 times da Série A, já está garantido na Série A 2026, chegou aos 46 pontos. Então é uma campanha assim, que fica na história. O Mirassol nunca tinha chegado na Série A do Campeonato Brasileiro e na primeira vez já está na 27ª rodada garantido na próxima edição da principal nível, né, dos times aqui do nosso futebol. E fica aqui, é claro, um outro destaque para o jogador Lúcio Acosta, que vem jogando muito com o Fluminense. É um craque da bola, né? Uma facilidade técnica absurda.
ele é o Ganso destro, né? Ele tem uns toques, uns lances de genialidade que só o Ganso teria no futebol brasileiro. Detalhe, né? O Mirassol vai pegar uma vaguinha para Libertadores, né? Exatamente. A chance, a situação do Mirassol na Libertadores, a possibilidade se torna cada vez uma realidade e ainda diria que existem grandes chances do Mirassol conseguir pegar uma vaga direta. Não é nem pré-Libertadores, não. É já chegar na fase de grupos. E para finalizar o assunto de futebol na edição de hoje, vamos falar de um tópico que infelizmente não deu tempo de falar da última vez. O Serrano venceu o Niteróiense na última rodada da Série B1 do Campeonato Carioca. O Leão da Serra venceu jogando fora de casa pelo placar de 3-1. Os gols do jogo foram marcados por Marcelinho, Matheus Julião de pênalti e Antony Martins de falta. E o Serrano não foi o único time da cidade a vencer no fim de semana. O Petrópolis FC superou o Nova Cidade por 1-0 e o gol solitário do jogo foi marcado por Sorriso. Hugo, a gente vê que o futebol regional, pelo menos aqui do município de Petrópolis, tem crescido nos últimos tempos e o Serrano na última temporada não fez uma grande campanha, mas o Petrópolis tem sido muito consistente nas divisões inferiores aqui do Campeonato Carioca. Exatamente, os dois times estão na mesma divisão e a gente tem que destacar que, apesar de algumas oscilações de ambos os times, eles estão conseguindo performar bem, o Serrano está conseguindo bons resultados. É claro, tem um ou outro deslize, é algo normal. É um campeonato muito difícil de ser jogado. Quando você vai lá assistir no Atílio Marotti ou qualquer um dos outros estádios, você vê que as condições do gramado, muitas das vezes, inclusive, o jogo é muito nivelado, né? Exatamente. E ele é um jogo muito nivelado e muito físico. Então, às vezes, o time pode até estar jogando melhor. Só que se o outro time for mais intenso, for mais físico, acaba saindo com essa vitória. E destacar aqui também que, apesar de tudo isso, o Serrano está conseguindo boas vitórias, inclusive esse 3-1 fora de casa foi de grande importância e um golaço de falta do Antony Martins. Realmente, o Serrano tem muita força dentro de casa. O Atílio Marotti, quando os jogos são aqui em Petrópolis, ele faz quase que um caldeirão, né, que a gente gosta de chamar. E o Serrano tem muita força aqui por conta da torcida. E vencendo fora de casa facilita muito a classificação, né? Porque com muita força dentro de casa e você tendo bons jogos fora de casa, você conseguir olhar mais para frente, olhar mais alto a tabela do Campeonato Carioca. Exatamente. E a gente tem que destacar que o Serrano vai jogar dentro de casa neste fim de semana contra o Nova Cidade e o Petrópolis contra o Carapebus. Ambos os jogos vão acontecer no sábado, dia 11 de outubro. Gente, agora mudando de modalidade, vamos ter muito Brasil no Mundial de Vôlei de Praia, marcado para Adelaide, na Austrália, entre os dias de 14 e 23 de novembro. Ao todo, o Brasil terá 4 duplas femininas e 3 masculinas na disputa da competição. Duda e Ana Patrícia, Tami Leivik, Carol Solberg, Rebeca e Vitória e Regis serão as 4 representantes brasileiras no feminino. E as 3 duplas do masculino serão Evandro e Arthur, George Simon e André Stein e Renato Angel. E mudando de tipo de quadra, João Fonseca vai ser, pela primeira vez, cabeça de chave em um torneio da elite do tênis. O brasileiro é o 8º melhor ranqueado no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica. O João foi promovido à cabeça de chave depois da desistência do francês Francis Tiafoe, atual número 28 do mundo. Aos 19 anos, João Fonseca é atualmente o 43º colocado do ranking. E esse será o primeiro torneio ATP de João Fonseca, desde que foi eliminado na 3ª rodada do US Open. Desde então, o brasileiro ganhou 2 jogos pela Copa Davis contra a Grécia e outro na Lever Cup, representando o time mundo. Jonathan, a gente tem que destacar aqui que é muito bom, é muito importante a gente ver a nossa promessa, porque o João Fonseca ainda é uma promessa, só tem 19 anos de idade, já sendo cabeça de chave em uma competição de tamanha importância. Ele tem muita estrada aí pela frente, já conquistou muitos feitos, até pela sua idade, são grandes conquistas, porque, como você falou, são apenas 19 anos de vida, ele tem muita estrada aí pela frente, agora sendo cabeça de chave da competição, muito importante até visto na parte eliminatória. Exatamente. Um outro ponto que tem que destacar é que o João Fonseca já, inclusive, confirmou que vai participar do Rio Open, ou seja, vai jogar aqui no Brasil em 2026. Então, é mais uma oportunidade dos brasileiros que estão pertinho poderem prestigiar essa nossa promessa, esse nosso jogadoraço chamado João Fonseca. Mas, gente, hoje já acabou o nosso tempo.
e a gente fica por aqui com o Correio Esportivo. Estão aí nossos craques da informação trazendo tudo de esporte pra gente, e você vai ver depois do intervalo que Justiça determina sequestro de mais de R$1 milhão da Prefeitura de Petrópolis para sanar dívidas com empresas de ônibus. A gente falou sobre isso ontem, hoje a gente traz a reportagem completa. Tem também a nossa agenda cultural, fica por aí com a gente, o Correio Serrano volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de R$87 milhões nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, o jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond,
entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. De volta com o nosso Correio Serrano e olha só, com o aumento da procura por presentes nessa época do ano, o Procon Petrópolis divulgou orientações para os consumidores para redobrarem a atenção na hora das compras para as crianças, viu? O objetivo é garantir a segurança dos pequenos e evitar prejuízos. É importante que os consumidores fiquem atentos às questões de segurança, às políticas de troca e principalmente à proteção ao realizar compras em sites. Nas compras realizadas pela internet, o consumidor possui o direito de arrependimento, garantido por lei. Isso significa que é possível cancelar a compra em até 7 dias após o recebimento do produto, mesmo que ele não tenha apresentado nenhum defeito. E hoje, com o comércio virtual crescendo exponencialmente, a gente tem muitos problemas em relação a isso. Então são dicas básicas, mas que muitas vezes passam desapercebidas. De acordo com o coordenador do Procon de Petrópolis, Fafá Badia, existem algumas ferramentas na internet que ajudam a proteger o consumidor. Por exemplo, a segurança do site onde você adquire o presente, né, para o seu filho, para a sua filha. Você tem hoje vários mecanismos, várias ferramentas dentro da própria internet para saber se aquele site é confiável, se aquele boleto que você vai pagar é um boleto realmente daquele fornecedor. O coordenador do Procon ressaltou ainda que se o produto chegar após a data especial, neste caso o Dia das Crianças, é possível que o cliente seja ressarcido. Se chegar depois, você tem o direito de procurar o Procon para você ser ressarcido em relação à transportadora, não importa quem falhou, transportador, o fornecedor, o fabricante ou o lojista. Você tem esse direito. Nas compras online, existe o direito do arrependimento, diferentemente das compras em lojas físicas. Segundo Fafá Badia, coordenador do Procon Petrópolis, em compras presenciais, o consumidor deve se atentar a questões como o selo do Inmetro e se há informações básicas sobre a adequação da idade, por exemplo. Se tem o selo do Inmetro, se tem as informações básicas, adequação à idade, se possui peças pequenas, tem que ter lá um aviso, você tem que exigir a tua nota fiscal, você não pode ser discriminado na hora de efetuar o pagamento. Isso acontece muito. Fafá destacou ainda sobre os benefícios que o comerciante oferece dependendo da forma de pagamento. De acordo com ele, não pode haver diferenciação. O comerciante ele coloca lá que quem pagar em dinheiro tem um desconto. Isso não pode acontecer, ou quem pagar com cartão tem um acréscimo. Isso não pode acontecer, não pode haver nenhum tipo de diferenciação. Em caso de defeito, o fornecedor, a depender da natureza do produto, tem até 30 dias para reparar o problema. No entanto, se o conserto não for feito, o consumidor deve ser ressarcido ou a troca do produto deve ser feita. Se não conseguir, então ele tem que ou devolver o dinheiro ou trocar por outro, à escolha do consumidor de valor igual ou superior. Emanuele é dona de uma loja de roupas infantis no centro de Petrópolis. E para a empresária, apesar das crianças gostarem mais dos brinquedos, as mães têm comprado roupas para os pequenos. A criança mesmo, ela gosta de brinquedo, né? Então os brinquedos têm saindo bastante, né? Pelúcias também, mas as mães acabam também comprando uma roupinha, até mesmo para curtir o Dia das Crianças com um look novo, né? E as meias malucas e os pijamas estão fazendo o maior sucesso aqui na loja. Já a Rosane é dona de uma loja que vende brinquedos e ela explicou que ultimamente a procura tem sido por produtos que tiram as crianças das telas. Um pouquinho de tudo, né? Para os meninos, Pokémon, a gente indica sempre jogos, brinquedos que os adultos possam interagir com as crianças, né? Tirar elas um pouco das telas. Rosane ainda destacou a importância das datas especiais como o Dia das Crianças, por conta da concorrência das lojas online. Não é só o comércio que fica abalado, são outras cadeias, serviços também, né? Então, deixando as pessoas prestigiando o comércio local,
gera emprego, gera imposto. As denúncias podem ser enviadas através do e-mail do PROCON ou presencialmente na sede do órgão, na Rua Doutor Moreira da Fonseca, número 33, no centro de Petrópolis. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Tá aí, pessoal, Dia das Crianças chegando, hein? Exatamente. Mas também tem cuidado com os nossos pets, os nossos bichinhos, porque a Prefeitura promove nesse sábado, dia 11 de outubro, a 4ª etapa da vacinação antirrábica de cães e gatos de 2025. Nessa edição, ao todo, serão aí 36 pontos de vacinação na cidade. Desde o início do ano, a Secretaria de Saúde já vacinou aí um pouco mais de 17 mil animais. Mas quem vai trazer mais informações sobre isso, aonde vai ser, como vai ser, tudo direitinho, é o nosso repórter, não é? O Pois Jonathan. é, agora a gente vai falar com o nosso repórter Jonathan Joras, que está na nossa redação e vai trazer todas as informações sobre essa vacinação. Jonathan, com você. Oi, Roberto, oi, Jorge, bom dia para vocês, um bom dia para quem também nos acompanha. Bom, essa vacinação antirrábica que a Prefeitura vai promover, né, essa ação por parte do Executivo, é destinada para cães e gatos a partir de 4 meses de idade. Os tutores que têm os cães devem levar eles com a coleira e a guia. Já os gatos devem ser levados em caixa de transporte. Enfim, é bom destacar esses 2 pontos. E tem uma lei estadual que determina que a circulação de animais ferozes só é permitida se conduzida por maiores de 18 anos, com uso de guias, focinheiras apropriadas para o tipo de raça de cada animal, e quem não cumprir essa lei estadual pode ser multado. Enfim, essa vacinação é muito importante, já que previne a raiva, né, que é uma doença infecciosa, viral, aguda, grave, que acomete os mamíferos, inclusive a gente mesmo, né, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva aguda que pode levar à morte. E essa vacinação dos cães e gatos, ela é anual e é eficaz na prevenção da raiva nos próprios animais e acaba protegendo a gente mesmo, né? Jorge, você falou um ponto importante, né? O Dia das Crianças está chegando e a gente vai falar sobre vacinação antirrábica. Os nossos, para quem tem um cachorro, gato, são nossas crianças também, né? Então, a gente tem que levar os nossos bichinhos, os nossos cães e gatos, para que eles não tenham nenhum tipo de doença e prevenir a doença em nós mesmos, né? Para não ter nenhum tipo de infecção. Enfim, e os locais de vacinação, Jorge, Roberta, está disponível no site Correio Petropolitano. Lá tem direitinho os horários, o local, o endereço e o horário que o tutor pode levar o cachorro ou o gato. Enfim, e antes de eu voltar com vocês aí no estúdio, vamos com a previsão do tempo. Ficou bom, gente? Começamos agora mais uma previsão do tempo. Na sexta-feira em Nova Friburgo será de dia parecido com o de hoje, com sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde. À noite com chuva intermitente. As temperaturas vão variar entre a mínima de 13 e a máxima de 19 graus. Em Teresópolis o dia vai estar um pouco mais quente do que hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 13 e a máxima de 20 graus. O dia tem previsão de sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde e à noite chove forte. Aqui em Petrópolis o dia segue essa mesma tendência, com muita chuva prevista. O dia será de sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde e à noite também chove. As temperaturas vão variar entre a mínima de 14 e a máxima de 20 graus. Em Paraíba do Sul, a sexta-feira vai estar um pouco mais quente que hoje, com variação de temperaturas entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. O dia tem previsão de sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde. A chuva não para à noite. E para finalizar, em Três Rios, o dia amanhã será de sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde, que segue até o período da noite. As temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. Bem, essa foi a nossa previsão do tempo. Até a próxima!
Começamos agora a nossa agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, o fim de semana começa com a edição de primavera da feira cervejeira mais famosa do estado, a Deguste, que acontece na Praça da Águia e promete encantar os visitantes com uma programação especial. O evento tem entrada gratuita e ocorrerá entre hoje, dia 10, e domingo, dia 12. Ainda em Petrópolis, dessa vez com foco no Dia das Crianças, que é comemorado no domingo, dia 12 de outubro, o restaurante Café Caracol, localizado na Avenida Ipiranga, irá receber Cristina Ferreira, escritora e contadora de histórias, em uma tarde de música, literatura e arte para toda a família. O evento é gratuito e começa às 4 horas da tarde. Agora, indo para Teresópolis, o espetáculo infantil Escola de Magia, inspirado em Harry Potter, convida os fãs da famosa série a viver a sua própria aventura mágica. Neste sábado, dia 11, a peça será interativa e cheia de magia e mistérios. O evento irá ser realizado no Espaço Cultural Higino, com início às 4 horas da tarde e entrada é gratuita para crianças menores de 2 anos, tendo a possibilidade de meia entrada para os demais que atenderem aos requisitos. Já em Nova Friburgo, a tradicional festa do morango com chocolate teve início nesta quinta-feira, dia 9, e irá até domingo, dia 12. Durante os 4 dias de evento, de 1 hora da tarde até 10 da noite, o Nova Friburgo Country Club vai se transformar em um verdadeiro paraíso gastronômico. Mais de 60 expositores vão oferecer delícias como taças, tortas, geleias e outras iguarias à base de chocolate e morango. Além da culinária, o público vai poder curtir apresentações musicais, workshops e performances artísticas. Os ingressos custam a partir de R$ 6 e podem ser adquiridos na bilheteria local. Em Paraíba do Sul, o Clube das Crianças 2025 chega com tudo nos dias 11 e 12, sábado e domingo. No local haverá parque inflável, banho de espuma, recreadora baianinha, pipoca e algodão doce de graça. Além de, claro, muita alegria espalhada pelo clube. E para animar os adultos, o cantor Felipe Matos se apresentará no sábado. Já no domingo acontecerá a famosa Tardezinha, com Thiago Alves, William e Zé Bola. A entrada é gratuita para sócios, enquanto convidados pagam R$ 40. Para finalizar, voltamos para Petrópolis com a programação do Teatro Imperial. No sábado, dia 11, a partir das 8 horas da noite, Rodrigo Santana apresenta o espetáculo E aí? Topa uma Segunda? Que aborda uma temática divertida e promete quebrar o tabu. Os ingressos estão a partir de R$ 30. Já no domingo, dia 12, em comemoração ao Dia das Crianças, a peça Lilo e Stitch no teatro chega aos palcos a partir das 3 horas da tarde, enfatizando o valor da família e mostrando como o amor e a união podem superar qualquer obstáculo. A classificação é livre e os ingressos estão custando a partir de R$ 25. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Terminamos por aqui nossa edição, mas segunda-feira a gente está ao vivo e amanhã tem o nosso resumo da semana, viu? Tchau, gente. Bom fim de semana. Até tchau, segunda. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.